O fato de eu ser advogado, né, desde sempre, nunca imaginei ser outra coisa que não, assim, um jurista, né, e mais situação de empreendedorismo, gestão e tudo mais. Essa tradução, ela é importante para as pessoas poderem realmente entender mais, se respeitar mais e também respeitar o produto alheio, né? Você consegue resolver que tipo de problemas? Pô, no escritório a gente resolve uma complexidade de problemas todos os dias, então... Que legal, tu fostes para a franquia, tu escolhestes essa marca mais pela tua paixão pelo café, então? Então vamos começar hoje o Totalks tomando um cafezinho maravilhoso. Não é que nem novela, ó, tem cafezinho mesmo, quer ver? Dei um gole de verdade, muito bom, do cheirinho bom, trazido então pelo nosso lojista, franqueado, advogado, Felipe Pierozan. Bem-vindo, Felipe. Olá. Melhor ainda com esse presente que tu nos trouxe. Saúde. Saúde. Agora tem que dar o gole. Saúde para a audiência, para nós. E vamos a esse Totalks, que já é sucesso, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Esse cafezinho é bom mesmo, né? Então a gente até trouxe aqui. A gente costuma dizer o bom é o nome, além de ser o nome da franquia, cheirinho bom. E por quê? Porque a gente vai lá, passa um cafezinho na mesa, né? Sempre tem uma experiência de extração de café. Então, coloca, passa na mesa e aí sai aquele cheirinho bom Mineiro, de cafezinho, né? passado. E eu costumo dizer aí, né, que nós temos o café bom e nós também temos o café melhor. Então, se não gostou do bom, temos o melhor. E aqui, eu te falei, quando tu veio com a franquia, eu disse, pô, aqui em Porto Alegre talvez a gente tenha que falar bom. É bom demais, né? É bom. É bom. Então tá, Felipe, coisa boa te ter aqui, né? Tanto como franqueado, também como advogado, a tua especialidade, né? Que é um assunto muito importante, né? Principalmente para quem vive esse mundo de franquia, e não só para franquias, mas que é o direito da propriedade intelectual, né? Que essa é uma das tuas especialidades. Conta pra gente um pouquinho. Isso aí. E na verdade, o fato de eu ser advogado, né, desde sempre, nunca imaginei ser outra coisa que não, assim, um jurista, né, e mais situação de empreendedorismo, gestão e tudo mais, conduziu com que sempre eu estudasse inovação, processo de inovação, propriedade intelectual, aquele bem intangível, né, que a gente não toca, mas ele tem, por vezes, um valor maior do que a própria empresa, né? E aí a gente tem N situações aí de tecnologias, de marcas, de direitos autorais, know-how. E toda essa junção de fatores, na verdade, neste momento da vida, me conduziram, então, somada, né, ao apreço pelo café, pela marca, a testar esse novo modelo de negócio aí na minha carreira, né? De franquias, de franchising, né? E tem sido uma experiência bastante enriquecedora. Que legal. Tu fostes para a franquia, tu escolhestes essa marca mais pela tua paixão pelo café, então? E pela situação de inovação, porque o que acontece? Eu jamais teria capacidade, né, sendo exclusivamente assim um jurista, um gestor de escritório de advocacia ou, né, palestrante, professor dessa área, e juntamente com a minha esposa, que é da área de dentística, harmonização e de clínicas, da área de saúde, a gente jamais teria capacidade de abrir uma lancheria, por exemplo, onde eu tivesse que ir lá, escolher, selecionar carnes, né, e comprar verduras frescas, fritar, enfim, fazer... Então, assim, unir o útil ao agradável, um processo testado, né, onde existe um know-how pré-pronto, com uma marca consolidada e em expansão, que nos apresentasse esse kit pronto para a gente simplesmente, assim, operar, né? Operar uma franquia e não desenvolver um modelo de negócio de alimentação, que é totalmente diferente. Então, acabou que esse conhecimento, assim, jurídico, essa paixão por inovação, por empreendedorismo, né? E tudo isso junto, aliado a um produto que a gente gosta, que é o café, e a experiência que isso traz, né, tanto para nós quanto para o nosso público consumidor, fez com que a gente se tornasse franqueado dessa unidade aqui do Shopping Total. Uhum. Que legal. E essa questão toda que a gente estava falando antes, né, da propriedade intelectual e todo esse know-how que tu tem, tu coloca isso também
para dentro da franquia? Tu chega a fazer análise dentro do franchise, até especificamente na marca? Sim. Sim, é isso, porque eu olho simplesmente assim, com uma visão 360, né, do negócio em si, né? O que ele precisa para funcionar. Se a gente for pensar franquias, Cacau Show, Boticário, dentre tantas outras, Xerimbão. Na verdade, a gente está trabalhando com uma licença de marca, né? Então, a marca Xerimbão, essa marca aqui mista, por exemplo, o conjunto do elemento nominativo e o logo forma uma marca mista. Só o nome Xerimbão é uma marca nominativa, ou só a figura é uma marca figurativa, né? Então a gente tem, a começar por aí, assim, de uma forma muito simplificada, através de uma circular da COI, né? Circular de oferta de franquia, se coloca todas as condições do negócio para licenciar a marca a um licenciante. E muito mais do que isso até, né? Que é a manualização, é a forma de fazer a gestão, a forma de lidar com a equipe, a forma de fazer a compra do produto, a precificação, enfim, tem muito mais coisa por trás da marca em si, né? E isso que atrai, porque isso é o chamado de know-how, né? Eu estou te passando o meu know-how, né, a troco de. Então você deve seguir um padrão de franquia, né? Para que a franquia possa escalar e dar certo. Não é cada um fazer da forma como acha, né? Aliás, até uma dica, se você acha que você pode quer desenvolver um produto do zero, aí o seu negócio não é franquia, e sim uma loja onde você tem muito mais capacidade de escolhas, né? Mas assim, o ônus e o bônus disso, o que não é da minha área. Agora, o know-how é o saber fazer, então eles nos ensinam a fazer, eles nos passam o manual, o processo, como faz. A gente estava até conversando aí no início, né, assim, da própria parte de propriedade intelectual. Quando a gente entra numa loja Xerimbão, quando a gente entra numa loja McDonald's, a gente logo, ou numa Apple Store, a gente logo identifica esse espaço como sendo da marca, né? Esse é o chamado conjunto de imagens da marca, o trade dress, né? Então, assim, existem casos de violação também, de uma aparência da loja por outra, ou de uma aparência de uma lata que parece ser e o consumidor acaba sendo conduzido em erro. Tudo isso envolve disputas de direitos da propriedade intelectual. Aí entra uma seara concorrencial, né? E diferente, por exemplo, quando se fala, né, em franquia, porque às vezes tu tem que fazer, principalmente no Brasil, né, assim, regionalização de algumas coisas. E as franquias hoje eu vejo que elas são muito mais abertas para isso, ou seja, tem toda a sua estrutura, tem todo aquele know-how, tem o tipo de produto, mas em determinadas regiões pode ter uma adaptabilidade de um produto ou outro, né? Ou fazer algumas relações que têm a ver com a cultura daquele lugar. O Xerimbão tem essa abertura? Vocês conseguem fazer essas interferências? Então, vai depender do modelo de franquia que se escolha, né? A Xerimbão, ela é nacional, ela tem que estar com cerca de 700 lojas, a distribuição é nacional, então, assim, são basicamente 2 sistemas, e os produtos, eles são uniformes, né? Tanto que até, assim, do ponto de vista, nós temos empório, nós temos cachaça, né? Outras coisas, assim. Agora, ó, vou colocar a cerveja aqui. Não é um negócio. Não é um negócio. E não por abrir, eventualmente, exceções. Por quê? Porque qual é o público-alvo de uma cafeteria dentro do shopping? Quem é que mais frequenta, né? Normalmente são mulheres, são mulheres já com uma idade média, algo nesse sentido, né? E não combina esse ambiente com uma garrafa de cerveja. Então, assim, existe todo um estudo de marca por trás, né? Do porquê das coisas serem padronizadas, né? E não poder levar inovação. Mas é claro, sempre existe um conselho de franqueados, né? Então, assim, existe oportunidade de melhoria. É um processo contínuo de melhoria de tudo. Então, se pode levar opções lá, né? Só que o modelo é esse. Até a própria franquia eu vejo que vocês vêm sempre inovando, né? Com outros produtos, seja a parte gastronômica, mas também de serviços, né? Isso é bem interessante porque cria essa dinâmica de novos clientes também e fidelizar os que já têm, né? Sim, tem cardápios sazonais, né? O próprio a Drip Coffee, né? Que a gente trouxe hoje. É um sistema onde se leva o café, assim, numa... Vou abrir esse aqui, claro, tá? numa estrutura que você pode levar o café portátil
e passar ele em qualquer local que se for. Então acaba sendo inovação, né? Eu não sei se exatamente isso tem patente, né? Mas isso poderia ser objeto de, talvez, assim, ou de uma patente de modelo de utilidade ou uma patente de invenção. Não fiz essa pesquisa, né? Ele abre aqui assim e bota na xícara. Abre assim e bota na não xícara. Não é um café solúvel, então, é um cafezinho passado. Um cafezinho que vai te trazer a experiência do cheirinho bom, vai botar ali, vai passar água e vai, né? Café já moldinho, tudo. Sair o aroma. Mas assim, bom. quando a gente fala basicamente assim de questão de patente, né, envolvendo café, eu tinha trazido alguns exemplos assim previamente da própria Nespresso, por exemplo, assim, uma patente que pode proteger um método, um processo que soluciona um problema técnico e melhora, né? Por exemplo, assim, um funcionamento do produto, um sistemas de cápsulas. Porque o café nem sempre foi igual, ele sofre suas variações. Ele começa com o pó, depois ele foi enclausurado, ele foi colocado numa cápsula, né? Então tem uma tecnologia que envolve aí esse sistema de cápsula, o mecanismo de extração sob pressão, né? Também foi uma invenção, avançou no estado da técnica, a perfuração da cápsula, o fluxo de água e crema que passa ali dentro, né? Enfim, tudo isso envolve a tecnologia, é o que eu te digo, que é o meu core business, né? Que é ser advogado de inovação de propriedade intelectual. E aí a gente pega assim na parte externa dessas cápsulas, né? Agora tô falando de cápsula, talvez a própria Drip Coffee contenha algum tipo de proteção, não fui atrás disso. Mas ela tem um design diferente. A cápsula tem, as cafeteiras têm um design diferente. Aliás, muita coisa a gente compra assim, nem sabe se é bom, né? Compra pelo desejo de ter aquele design bonito em casa. Então, essa forma externa de linhas e cores é o que a gente chama de desenho industrial, né? A moda também, né? Tem também o direito de propriedade intelectual, né? Quando tu faz, mesmo que não seja uma grande marca ou uma marca muito conhecida, também pode ter um... Eu estava vendo outro dia... Quem que era? É uma pessoa que faz móveis, não, ela era daqui, ela tá, até eu sei quem é, mas não sei se vou abrir, assim, a marca dela, né? Sim. Ela trabalha com fábrica de móveis, e aí ela fez um orçamento para um restaurante com os móveis específicos dela. E aí, o arquiteto, enfim, acabou não pegando os móveis dela e comprou de um outro fornecedor, um fabricante, mas o design quase igual ao dela. E ela entrou com o processo, porque ela disse, não, só um pouquinho, eu orcei... O projeto é meu. Sim. Né? Aí a gente entra num campo que é o dos direitos autorais, né? Direito autoral sobre projeto arquitetônico. Porque é uma obra do espírito, do intelecto humano com técnica que é uma criação autoral daquele arquiteto. Então ele tem direito patrimonial disso aí, que é fazer o licenciamento. Por exemplo, vou te licenciar para que você execute mediante remuneração. E ele também tem que ser vinculado à obra dele, né? Que é o que a gente chama aquela coisa de direito moral de autor, que é, por exemplo, o que sai nas revistas, no jornal. Sempre que sai uma fotografia, a gente tem o nome lá do fotógrafo. Por quê? Embora o editorial tenha adquirido a licença de uso daquela fotografia, que é a transferência do direito patrimonial, que é o que eu estou fazendo com a Xerimbão aqui, que eu tenho uma licença de marca, né, na verdade, o direito moral do artista, do fotógrafo, do arquiteto, ele tem que ser sempre preservado, né? Esse ele é, inclusive, irrenunciado, do músico, do compositor também. Sim. Então tudo isso gira num setor de tecnologia, de inovação, de ativos intangíveis, né, que enfim, na junção de esforço mais com o que eu gosto, assim, né, de gestão de escritório de advocacia há 8 anos, né, jurista a vida inteira, desde os 17 anos, sendo jurista, né, assim, passando desde os 17 anos? Desde os 17 anos, assim, sendo jurista, né, não advogado, mas assim, sendo estagiário em cartório, em fórum, em diversos escritórios, né? Depois fazendo uma especialização, outra, mestrado, desenvolvendo várias ações institucionais aí frente à ordem dos advogados e outras situações, agora em âmbito regional, né? Desenvolvi a presidência da propriedade intelectual aqui por 3 anos, fui para a vice-presidência nacional agora, né? Nesse momento também nessa área minha de atuação.
e tudo de forma, assim, acadêmica, enfim, o que eu gosto mesmo, sério, o que me faz brilhar? É o sistema de inovação, assim, essa mola propulsora do desenvolvimento econômico e social, que são esses ativos intangíveis aí que a gente consegue aplicar na prática, né, para melhorar a vida das pessoas, para, enfim, melhorar as empresas, melhorar tudo. Qual é o teu maior desafio, assim, Felipe, nessa questão de ter as duas coisas, né? Eu sei que é tu e a tua esposa que tocam, né, a franquia, mas qual é o maior desafio de vocês? Olha, eu acho que assim, resolveu ser empresário, qualquer área, né? Entenda que as tuas soft skills elas têm que ser desenvolvidas. Você vai ser um gestor, você vai administrar principalmente pessoas, né? Então, assim, a pressão ela é o que nos move, na verdade, né? Não tem como empreender ou fazer qualquer tipo de coisa sem pressão, porque existe a pressão no resultado, existe a pressão de pagar as contas no final do mês, uma operação em shopping center é ainda mais complexa, especialmente para mim, né, que não entendia nada de alimentação, muito menos de shopping, mas entendia de gestão, né? Então, assim, desafio acho que é baixar o cortisol e seguir em frente, né? Não tem o que fazer. Desafio é todo dia, é toda hora. O dia que não tiver desafios, né, aí a gente estreia. Aí é morno, né? Aí Assim, não, o dia aí que não não tiver dá. uns 8 desafios, assim, aí tem uma coisa que talvez esteja fora do lugar. Então, faz parte da rotina, né? Tem que viver com isso. Eu me lembro que quando vocês vieram aqui para fazer o negócio, pegaram, né, a franquia, eu pergunto, foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, mas por que vocês estão pensando em ter uma operação de café, já que você já tem, né, toda essa estabilidade de vocês, profissional, enfim? Porque a gente sabe como é o dia a dia, né, de um negócio, porque é isso que tu fala, é a gestão de pessoas, é produto, é franquia, por mais facilitadora que seja uma franquia, tu tem regras e tu tem que seguir aquelas regras, e tem o produto que tem que vir, que não chega, ou, enfim, né, tem uma série de variáveis aí nesse meio do caminho. Isso tá no livro da E- vida, né? Assim, se a gente for projetar 10 anos à frente, esse capítulo, ele está no nosso livro, né? Então, assim, não há dúvida, é um momento de grande cumulação de funções, de tudo, para fazer o negócio dar certo. Sem dúvida é. Agora, assim, olhando em perspectiva, talvez seja o momento de maior crescimento pessoal e profissional que a gente enfrentou, entendeu? Porque a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto, que já não é confortável, né? Mas, assim, é algo que a gente domina amplamente, que é clínica odontológica, clínica de harmonização. Bom, a Aniele Souza, minha esposa, ela, assim, tem desde os 30 e poucos anos, tem doutorado, tem muitos artigos A1 publicados, que é o top da ciência. Eu, com toda sinceridade, acho que eu nem li um A1, né? Assim, é tipo assim, um master top da ciência. Sabe, o que a gente vai fazer? Como a gente empreende nas nossas atividades, vamos juntar e vamos botar, então, né? Fazer essa operação funcionar, dá certo? Daí, assim, a gente tem percebido nosso quadro de funcionários bastante feliz, assim, uma boa aceitação do público consumidor, uma melhoria, né? E com todos os desafios que a gente sabe, assim, Do dia do a Brasil, dia. né? É. Do setor, de shopping center, enfim, é normal isso, né? Então, nos cabe sempre, eu costumo dizer assim, entusiasmar todo o nosso entorno também, né? Porque a gente não é uma ilha isolada. Só para vocês terem uma ideia, não sei se já foi colocado aqui, o Shopping Total é o shopping com o maior número de operações do estado do Rio Grande do Sul, né? São 450 e tantas operações. Então é uma cidade aqui dentro, né? São quase 3.000 crachás funcionais que a gente costuma falar. Ainda 16, mais 20 agora mil com a pessoas por faculdade, em dia. Moinhos de Vento aqui, com o Senac, enfim, né? Então, Com o é um público empreendimento variado. aqui do lado da rua mais bonita do mundo, com o empreendimento da Melnick, com investimento de 100 milhões acontecendo aqui do lado, né? Então, assim, tudo isso é um atrativo, tudo isso é desafio, mas, assim, tudo isso é oportunidade, né? Agora, quem se posicionar melhor frente a essa oportunidade vai acontecer. E aí, assim, o motor 2 que a gente liga aí também é algo que a gente gosta, né? De conhecer pessoas, de conhecer empresários, de conhecer também realidades por vezes distintas, né? Porque, assim, quem vem tomar um café ali, ele busca, de certa forma, um pouco de sossego, né? No cotidiano da vida. Porque, tomar um cafezinho aqui no shopping, enfim, a gente tem uma
tá numa localização assim, de diferenciada, um pouco mais afastada, né? Então a gente consegue ver claramente assim, que os próprios lojistas, empresários aqui fazem suas reuniões ali dentro, né? Fica quase que um hub, né? Além de tudo, fica quase que um hub, assim, vai conhecendo tanta gente aí, assim, com tanta experiência nova. E olha, sem dúvida isso vai construindo, né? Assim, além de relacionamentos, vai construindo nossa personalidade, porque Felipe, jurista, né? E nunca vou deixar de ser. Essa é a atividade 1, assim, que fique bem claro, né? Eu sou advogado, assim, de formação e vou seguir essa vida. Agora, eu consigo enxergar qualquer outro negócio hoje com uma visão 360 muito mais ampla, né? Assim, o que é DRE, o que é balancete, o que é última linha, o que é necessário, CLT, gestão de pessoas, gestão de processo, VT, Sodexo, Sim, o que taxa de olhava cartão, sistema, PDV, Raspberry, impressora, quer dizer, tudo isso aí foi novo na minha vida, né? O que antes tu olhava pelo olhar do teu cliente, hoje tu olha por ti mesmo, né? Inclusive sendo uma pessoa melhor, porque assim, ao invés de resolver e ir naquele local, né? Isso é uma coisa assim que, nossa, eu fui percebendo as primeiras avaliações, 1 estrela, 2 estrelas que eu tomava, assim, meu Deus do céu, o que a gente fez, né? E aí eu tô percebendo que, na verdade, essas avaliações, assim, ó, ou tu é péssimo, horrível, terrível, ou tu é maravilhoso. No assim, Google. Quase no Google. Quase que não existe um meio termo, assim. Tipo assim, sábado, horário de pico, demorou 8 minutos pra ser atendido ou chegar ao café, lugar péssimo. Sabe que outro dia a gente tava conversando mas assim... tava conversando com um arquiteto, né, e urbanista e designer também, e ele tava falando que ele fez o trabalho pro iFood, e aí ele pediu para ser um entregador do iFood, né, para fazer toda a experiência do negócio e tal. E ele disse que é incrível, porque assim, ele olhando as pessoas, né, tendo que sair na pressa, o entregador tem que chegar em tempo, e aquela pessoa... E aí tem aquela coisa do trânsito que buzina pro entregador, ou ele estava de bicicleta ainda, né? Então, pô, tu vê a mesma pessoa que muitas vezes reclama de um entregador indo rápido no trânsito para chegar rápido na casa e fazer a entrega, é a mesma pessoa que reclama muitas vezes que a entrega demorou. Então, puxa vida, a gente é muito complexo. É muito complexo, é muita complexidade. É muita complexidade. E aí, assim, no início eu não entendia muito bem isso, né? Eu disse, não, vem cá, eu ia conversar com a pessoa e tal. E aí a gente vai percebendo cada coisa, né? Assim, até o histórico, às vezes, assim, da própria pessoa, assim. Tem uma tendência, por exemplo, assim, a dizer que tudo é ruim. Comportamento. É comportamento mesmo. A gente tenta, claro, fazer o melhor... mas às vezes, quando a gente vai também começa a perceber, vai em algum local, assim, não é imediatamente atendido, ou naquele dia não foi tão bem atendido. Cara, são N fatores que podem ter acontecido. Pode ter faltado 2 funcionários, a escala estava completa, sabe? O fornecedor não chegou a tempo. Então, assim, tem que ter um pouco mais de paciência, né? De tolerância, eu acho que a gente também consegue perceber isso, assim, no setor de alimentação, né? Pô, essa espumante aqui não tá assim, a 8 graus, né? Enfim. Vamos resolver. Em vez de fazer essa... É muito mais, dá para gelar um pouquinho mais. Dá para gelar um pouquinho mais isso aí, por favor, aqui, que eu vou ter uma experiência melhorada, assim, né? Não que eu fosse, assim, uma pessoa incisiva, assim, né? Mas, assim, um pouco de paciência, né? A gente pede, porque é um setor diferente. E, às vezes, assim, você tá com uma escala totalmente armada lá. Então, assim, tem 5 pessoas, 6 pessoas... E aí chove. É isso que quer dizer, chove, muda a aí rotina. Não acontece, aí não vem ninguém. Então você tá assim com uma operação grande e não... Né? Aí às vezes você não se prepara tanto para operação e acontece um evento extraordinário que, puf! E shopping é muito sazonal e as coisas são assim, né? Então... Mas assim... Resultado de tudo isso, inclusive te conhecer, né, Silvia, desde o início, assim... a gente sempre teve uma boa relação, né? Essa coisa aí de conhecer pessoas, conhecer melhoria de processos, de agregar para o lugar, né? Então isso aí nos deixa bastante contente. E para nós também, né? É muito legal ter, até porque fez grandes melhorias ali no café, né? Tanto no ambiente quanto em termos de produto. Isso é importante também, né? Porque
a gente escuta muito o nosso cliente, o cliente de vocês, na verdade, né? Sim. O Total e o marketing, né? Até porque a gente tem uma relação, somente com aquela cliente assídua aí, como tu falou, né? As pessoas com uma idade mais, então eu brinco que tem as veinhas aqui, né, do entorno do Total, que vão e elas nos trazem as informações. Então isso é muito legal, porque a gente também leva esse feedback, né, para o lojista. Quase que um efeito... E realmente o café um efeito, assim... Nós não somos uma ilha isolada aqui no meio, né? Então, assim, o bom funcionamento da loja depende de uma boa operacionalização do shopping e vice-versa, né? Então, assim, todo mundo fazendo o seu. Sim. É isso. Felipe, vem novidades de vocês, assim, outros negócios, ou empreender em outras coisas, ou vão, enfim, tem algum grande desejo de vocês? Bom, primeiro, assim, o escritório Pierosan Advogados, ele, né, vem ampliando, consolidando, né? A gente já está, assim, com operações em mais de 10 estados do Brasil, né? Onde a gente atende, assim, de forma consultiva ou litigiosa, né? Então a gente vem consolidando realmente, assim, como uma grande marca, assim, de advocacia civil, empresarial, propriedade intelectual, né, especialmente, e eu construí cada tijolinho de lá, né, então, assim, é algo que me dá bastante satisfação. Em termos de clínica e estética, a gente tá com uma nova marca que vai lançar em breve, né, e inclusive vai trazer produtos aí da Coreia do Sul, né, que é onde acontece toda a inovação em termos saúde, de skin, assim, você vê a pele das coreanas, é maravilhosa, porcelana, né? Então, assim, ó, agora a gente tava em Gramado lá, e ele falou, chegou aqui o PDRN, aqui, veio da Coreia. Eu disse, o que isso tem a ver? Né? Não, tem a ver que foi desenvolvida uma tecnologia a partir do DNA do esperma do salmão, que tem o condão de rejuvenescimento, assim, cicatrizante, melhorador, reativa colágeno, enfim, não sou a melhor pessoa para falar nisso, né? Mas então trazer também, rotular, né? Trazer essas marcas aí e fazer os licenciamentos que a gente tem que fazer, né? Esse é o nosso motor 1. Que nem aquela questão que a gente estava falando, né? Eu te perguntei, daqui a pouco tu vai ser, inclusive, um fornecedor, ou vai ter uma própria franquia como teu cliente, né? Também essa questão toda de poder ver essa questão toda de franchise, né? E como aprimorar. Eu tenho aprendido muito sobre franquia, eu tenho ido para São Paulo. Educação, inclusive, né? Importante. Para São Paulo direto, né? Porque a Xerém Bão, ela despontou, né? A Xerém Bão, ela partiu num valuation, assim... de 200 para 300 milhões, né? E de um ano para outro, né? Então, assim, ela tem mais de 700 operações no Brasil. Tudo funciona, tudo é rápido, né? A entrega, assim, não atrasa, enfim. Claro, no detalhe do detalhe, mas é uma franquia que, em tese, funciona, entrega, né? Assim, entrega um modelo de negócio, um suporte ao franqueado. A gente vê tantas franquias, né? Então, assim, essa é até uma dica que se dá, assim, um cuidado redobrado, triplicado em um negócio que não se consolidou ainda ao longo do tempo, porque tem que fazer o modelo replicar e acontecer. E aí, com essas indas a São Paulo, eu acabei conhecendo a própria sede do iFood lá, né, na última imersão que a gente teve, então entendendo mais, assim, sobre o mercado de delivery, né. Acabei fazendo imersão lá na escola do franchising, né, que é um segundo negócio dos fundadores da Xerém Bão, que é do Wilson e do Eduardo Schorer, que agora eles lançaram a escola do franchise, justamente. Com o Joel J. Aliás, eu digo que eu quero imitar o Joel J, eu quero ser que nem ele. O Joel J tá com o quadro... São parentes aqui, para quem tá me vendo tomar o café desde o comecinho, eu tô tomando mesmo que eu gosto de café, eu gosto de pegar o café quente, mas eu deixo esfriando, eu gosto de tomar ele geladinho depois, mas ele tem que vir quente. Mas agora ele tá bem geladinho, tá bem como eu gosto. O Joel, na verdade... Então eu não tô fingindo que eu tô tomando café, eu tô tomando café gelado. O Joel J é uma das pessoas que mais entendem de pessoas. Impressionante, assim, né? Aquele cara é um fenômeno. E eu acho que faz cerca de um ano aí que ele é embaixador da Xerém Bão, né? Embaixador da marca, assim. Até acho que ele é sócio, assim, não, enfim, dizem que não, mas... Pô, Xerém Bão me torna embaixadora da marca aqui com o nosso franqueado. Mas ele tem... vamos fazer isso. Mas ele tem, assim... um quadro, né, que é dialogando com muito com bom café.
E aí traz o Thiago Nigro, enfim, o Carpinejar, esse dia esteve lá, assim, foi inserido para que a gente também consiga entender assim, o potencial da marca, né? E a importância disso, né? Entrou na Porsche Cup, agora entrou com inserções no próprio SBT e tá com o Joel como embaixador. Aí a gente começa a perceber também que não são uns aventureiros, né? Assim, o pessoal não tá se aventurando aí para ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Até porque não dá, tá? É caro, né, se aventurar. exatamente, né? Até porque se tem um embaixador ali que tem uma reputação, coisa, também tem a perder, né? Então todo mundo quer que o negócio dê certo, tomara que dê, né? Vem dando, né? E tomara que a gente consiga consolidar ainda mais essa operação aqui no Rio Grande do Sul, trazer mais lojas pra cá, enfim. Não sei, eu também tô 1 ano e pouco, ainda não. 1 ano e pouco? 1 ano e pouco. Nossa, passa rápido. Então é tudo muito novo, né? Assim, se a gente vai permanecer, vai abrir mais. É tudo uma incógnita ainda, né? Sim. E produtos também, né? Aliás, eu vou ter que abrir isso aqui, porque eu adoro uma bananinha. Produtos também, vocês estão com variedade, né? Tem produtos novos ali, o doce de leite, que vende bem ali também. Nossa, os caras conseguiram fazer uma coisa assim que é o doce de leite zero açúcar. Sério? Não provei Doce de ele leite que ainda. emagrece. Não sei. Vem na agulhinha, Não não. chega a emagrecer, né? Mas Ah, eu vou assim, provar. pode ser zero açúcar. Essa bananinha também tem ela zero açúcar. Então é um empório mineiro, né? Essa aqui é Além de zero tudo. açúcar, não. Essa não. Então é um empório mineiro, assim, é cafeteria e empório mineiro. E o que é legal dessa franquia assim, que chama a atenção? É uma experiência no mundo do café, né? Assim, a gente não fala simplesmente, até quando a minha orientação lá pro pessoal da loja, né, os treinamentos que a gente faz, é dizer assim, a gente não tem que servir um café expresso e um pão de queijo, porque assim, a pessoa vai lá, assim, pega um café expresso e puf, derruba sem ter a sensação, às vezes vai achar até que não tá valendo a pena aquilo lá, porque é um produto de prateleira que ela encontra em quase qualquer lugar, pão de queijo com café. Né? O que eu busco entregar na loja é realmente sim, uma experiência, né, para a pessoa. Então é um café com uma prensa francesa ou no método Chemex ou algo nesse sentido, que ele é passado na mesa, ele é visualmente Sim. bonito, é instagramável, larga o aroma, o cheirinho bom para que aquela pessoa ela pare aquele momento lá e se concentre no café, né? O waffle. Então, assim, a gente tem, assim, muito da Tô olhando as experiência calorias aqui. Desculpa te cortar, pode Rapaz, falando que eu tô vindo, ó. do waffle do chefe. O waffle do chefe é o quê? É um produto autoral de um waffle de pão de queijo, com queijo Minas, acredito, com peito de peru, enfim, que a gente delícia, aliás. maçarica na mesa. Então, tem toda aquela experiência visual, sensorial e tal, assim, não é mais, assim, uma lanchonete. Né? Até para agregar valor ao produto e para entregar experiência, Sim. né? Isso que a gente tenta fazer ali, né? Super boa essa bananinha. Eu tava olhando ali enquanto tava falando, tava vendo o barulhinho todo aqui, né? Falava, eu ia mexendo. 48 calorias, é isso. É baixíssima caloria. Ó, super bom, tá vendo? Não precisa nem não ter açúcar. Pode ser docinho mesmo e é de baixa caloria. De boa. Que mais, Felipe, que enquanto eu como aqui, que mais que tem para falar sobre a tua história? Eu acho que, assim, nesse atual momento é o momento que eu tô mais preparado enquanto gestor mesmo, né? Gestor de pessoas, assim, diversos... Gestor de pessoas, gestor de processos, né? Fazer as coisas funcionarem, né? Especialmente, né? Independente do cenário, né? Isso é uma coisa que o empreendedor ele tem que estar sempre... Não adianta... A mesma energia que a gente vai botar para reclamar é a mesma energia que a gente coloca para achar a solução daquela situação, exatamente. né? Então, assim, resiliência... se não conseguir solucionar, como é que a gente melhora esse processo aí, né? Como é que a gente faz essas Como coisas? que transforma, Como né? é que transforma, muda, né? exato. Então, acho que o que separa realmente, assim, quem ao fato vai obter sucesso. Sucesso tem várias vertentes, né, do que é sucesso, assim, mas assim, quem vai conseguir algum tipo de destaque é a pessoa que conseguir resolver problema, né? Problema, assim, você consegue resolver que tipo de problemas? Pô, no escritório a gente resolve uma complexidade de problemas todos os dias, então, assuntos dos mais complexos possíveis, diversos, assim, agora com casos, por exemplo, de que
Em determinada empresa, todo um núcleo de engenharia saiu para montar uma outra empresa entregando a mesma coisa com aquele segredo industrial. Ou a gente se depara muito, assim, de violações de direito de autor ou de outras coisas, principalmente na internet, né, que está acontecendo muito agora. Assim, não quer dizer o fato, o que a gente costuma dizer, o fato de estar na internet, não quer dizer que não é de ninguém. Aquilo tem uma propriedade intelectual. Lança um produto, espalha no e-commerce, sabe, de uma forma... A gente tenta, assim, em nível de conscientização, né, tipo, do que é esse ativo intelectual? Assim, desenvolve, inclusive, campanhas, assim, criou cartilhas, né, enquanto eu estava à frente de entidades aí. O que é propriedade intelectual? O que é uma marca? O que é direito autoral? O que é patente, né? Como é que a gente... Sabe que é tão importante estar falando isso, né? Tudo, e eu pensando como é importante desmistificar isso tudo, porque às vezes as pessoas acham que é muito mais é complexo, obviamente, né? Mas essa tradução ela é importante para as pessoas poderem realmente entender mais, se respeitar mais e também respeitar o produto alheio, né? Inclusive na questão do valor de cada produto, poder entender que tudo tem um penso, uma tecnologia, uma manualização, enfim. E eu acho que a equipe também é importante entender isso tudo muitas vezes, que não entendem. E uma nação, ao fim e ao cabo, as nações, todas as nações mais bem desenvolvidas, né? Elas fazem um bom uso do sistema de propriedade intelectual, não há dúvida. A maior, o Clinton já tinha falado, enfim, a maior fonte de riqueza dos Estados Unidos são os direitos de propriedade intelectual que eles têm. Não são os ativos materiais. As maiores empresas do planeta da atualidade, as marcas mais valiosas, elas, assim, o que vale não é o prédio, né? O que eu quero dizer é algo palpável. É o intangível. É o intangível, é a marca, é aquela tecnologia. É o como chegou, o que chegou na e indústria, na indústria farmacêutica. O quanto de tecnologia tem para desenvolver uma solução técnica de melhoria de perda de apetite, né, do caso do Ozempic, por exemplo. O quão revolucionário é esse produto no mercado? Né? Assim, aplica e passa fome. Claro, tem alguns efeitos, mas enfim. Agora, o quanto a indústria dedicou para chegar nessa solução, né? Então, basicamente é uma troca que a gente faz. A gente está devolvendo à indústria, aos cientistas e tudo aquilo, um período em que ele vai explorar exclusivamente, né, aquele invento que ele tem. E aí é uma troca social, né? Para que ele consiga continuar inovando com os insumos que ele tem. Então a gente vai percebendo, assim, na indústria automobilística, o que a gente trabalha bastante lá, assim, com show business, a gente fala, né, assim, num audiovisual. O que precisa aí para um audiovisual rodar limpo, né, em termos de marca, de clearance de direitos, assim, de um licenciamento de uma obra intelectual, de uma música, no licenciamento para um show, por exemplo, com o ECAD, né? Vai fazendo esse clearance de direitos, vai fazendo uma gestão, uma proteção desses ativos, da marca, né, de tudo mais, e vai tornando a empresa mais competitiva. E aí, quando eu volto nos Estados Unidos, a gente tem, assim, por exemplo, os estúdios Disney, então, que agora já até tinham firmado uma parceria com o OpenAI em termos de inteligência artificial aí do ChatGPT, para licenciar, como não conseguia brigar. Pois é, licenciou personagens. Isso é um outro tema que nos dá um novo podcast, né? Falar sobre inteligência artificial, que tu também tem esse know-how forte aí, né? A gente está muito envolvido com inteligência artificial e tudo que isso ela pode contribuir, né, para nosso avanço, para melhoria, né, com sistemas, assim, inclusive na parte da regulação da IA no Brasil, né, também, com essas situações tramitando. Nessas partes de discussões aí, assim, do que é licenciado para um meio físico, analógico, e agora ganha uma nova modalidade de uso, assim, no digital, né? Por exemplo, novelas. A gente tinha licenças ou coisas para TV. Agora vem o streaming. Como é que faz? Esses direitos estão lá porque existem novas inserções, existe uma nova assinatura, existem outras coisas, né, ali no meio. Então, os contratos eles têm que estar muito bem vistos ou eles podem ser, em determinados pontos, revisados. A inserção da TV é diferente da inserção do streaming. A inserção do vinil é diferente da inserção do clique. A mídia em si, então, ela varia
aonde passa, varia também nessa questão toda do... O que a gente está Da licença. se deparando, né, cada vez mais em alterações de modelos de negócio. Os modelos de negócio eles sofreram mutações, né? Sim. Inclusive o varejo, né? A loja física, a loja digital, né? Então, criou-se novos modelos de negócio. Então, assim, em termos de propriedade intelectual, a gente sempre fala que uma licença concedida ela é exclusiva para aquele meio que se dispôs, Sim. que uma transformação daquele meio, por vezes, pode gerar outros tipos de direitos. Assim como gera outro tipo de publicidade. É que nem direito de imagem, né? Quando se contrata, fazer um comercial, contrata uma modelo ou uma atriz para aquele... Tá bom, vai passar onde? É cinema? Aqui, né? Mas então, eu vou usar aquilo lá no outdoor, na revista, bom, é outra coisa, tem a né? sua especificidade, exatamente. É isso aí, é outra coisa. Felipe, muito bom falar contigo, ainda mais que veio assim, ó, com café, com a bananinha. Acho que eu vou te convidar sempre para todos os... Aliás, todo convidado vai vir junto comigo, então, para trazer o cheirinho bom aqui com a gente. Vamos sim. Não, mas falando sério, a gente tem mais pautas, né, que eu acho que vale depois, mais adiante, mais um bate-papo aí com a gente. Essa pauta de inteligência artificial é muito boa. Que eu gosto muito, né? Propriedade intelectual, eu poderia falar o dia inteiro aí, com o maior prazer. Ótimo. E, fazendo um desafio para a equipe aqui, a gente pode fazer um dia um Totalks ali no cheirinho bom. É verdade. Podia gravar lá mesmo, né? Acho que é legal. Sim. Boa. Com certeza. Então tá bom, Felipe. Prazer te ter aqui, obrigado. Muito bom. Tá? Sucesso para vocês, né? Vocês sabem que eu sou fã. E portas abertas aqui sempre. Obrigado pela audiência. Segue lá, clica, dá like lá. Boa. Não, mas Pode dar teu Instagram aí também. Tô disponível também, né, para avançar aí em quaisquer desses temas aí que a gente tratou, né? Foram vários aí, assim, nas minhas redes sociais aí, Felipe Pierozan, vocês conseguem encontrar meus contatos pra gente seguir aí e fortalecer, né? E é isso, a gente tá nesse ecossistema aqui, que não é simplesmente sobre só café, né? É transformar, então, todo esse conhecimento aí em algo melhor, né? Para que a gente progrida aqui dentro, para que as coisas aconteçam, que a gente consiga entregar essa nossa experiência aí para todo mundo. Obrigado. Maravilha. Muito obrigada, então. Bom, agora sim acabou o meu cafezinho de cheirinho bom. Quem quiser vir tomar comigo aqui no Shopping Total, no 2º andar, tá bom? Até o próximo Totalks.